crianças, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô com muita saudade de vocês. Hoje a gente vai ter uma aula muito legal que a gente vai falar sobre família, sobre os nossos irmãos. Então eu gostaria de orar com vocês antes da gente começar, para que seja uma aula bem bacana, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada criança que está vendo esta aula, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada família representada por essas crianças, Pai. E que em nome de Jesus, essa palavra entre no coração delas e elas possam pôr em prática tudo aquilo que elas estão aprendendo durante todas essas aulas que têm sido ministradas, Pai. Em nome de Jesus. Então hoje eu vou apresentar uma família para vocês. A história de José. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Então eu vou ler um pouquinho aqui da história e vou mostrar para vocês os personagens, tá? Se vocês quiserem acompanhar ou ler depois, a história tá lá em Gênesis 37, do 1 ao 11, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Esse aqui é Jacó. Ele é pai de José. Mas Jacó, ele teve 12 filhos e ele amava todos os filhos igual, né? Não sei se vocês têm irmãos, né? Mas quem tem irmão sabe. Então, Jacó amava todos os filhos por igual, mas ele tinha um carinho especial por José. Esse aqui é o José. Então, ele tinha um carinho muito especial por esse filho, que era o filho mais novo. Então, teve um belo dia que Jacó deu um presente para José, que era uma túnica colorida. José ficou muito feliz com esse presente que ele ganhou, mas os seus irmãos, não. Aqui, ó, os irmãos dele. Alguns dos irmãos dele. Eles ficaram tristes, ficaram com inveja. Vocês sabem o que é inveja? A inveja é um sentimento muito ruim, um sentimento exagerado da gente desejar algo que não pertence a nós, desejar algo que é de outra pessoa de um jeito ruim, de um jeito de querer tomar aquilo, tomar posse daquilo, querer roubar, querer pegar, dar um jeito de ter aquilo que não é nosso. Então, os irmãos dele ficaram muito tristes, ficaram muito chateados e ficaram com raiva, com inveja de que José tinha ganhado um presente tão bonito do pai deles. Os filhos de Jacó normalmente trabalhavam nos campos, lavrando a terra, cuidando dos alimentos, cuidando dos animais que tinham lá. Só que as terras da família eram muito longe. Então, às vezes eles saíam e ficavam muitos dias longe. Às vezes nem voltavam para casa, passavam vários dias. E certa vez José foi ajudar os irmãos e começou a ter sonhos durante a noite. No primeiro sonho, José sonhou que eles estavam colhendo trigo e que o trigo dele era o mais bonito, o mais forte, o mais volumoso, e que nesse sonho o fecho de trigo dos irmãos se curvavam diante do dele, se prostravam diante do dele. E ele, não entendendo, foi correndo contar para os irmãos. Vocês acham que eles gostaram de ouvir esse sonho? Não. Eles ficaram com raiva, achando que José queria se achar, José queria ser superior a eles. Mas não era isso, José não entendia o que estava acontecendo naquele sonho. Então, eles ficaram com mais raiva de José. Num outro sonho, numa outra noite, José sonhou que a lua, as estrelas, o sol também se curvavam diante dele. E ele, bobinho, foi lá correndo contar para os irmãos esse sonho. E eles, mais uma vez, começaram a dar risada, a falar: nossa, você tá se achando, você acha que nós vamos se curvar a você, que você vai governar o nosso mundo? Por que você tem esses sonhos? E José não entendia o que estava acontecendo. Algum tempo depois, José ficou em casa com o seu pai enquanto seus irmãos iam trabalhar no campo. Mas eles estavam demorando muito, eles estavam demorando muitos dias e não voltavam. Então, Jacó começou a ficar preocupado. O que tinha acontecido com seus filhos? Então, ele pediu para José ir atrás dos irmãos e ver o porquê eles estavam demorando. E ele, como um filho obediente, foi atrás dos irmãos. Chegando lá perto, ele avistou os irmãos de longe. Estavam lá longe trabalhando. E José ficou muito feliz em ver seus irmãos. Mas quando os irmãos viram José, eles não ficaram felizes. Ih, lá vem o sonhador. Então, eles começaram a elaborar um plano de como eles poderiam se livrar de José. Começaram a conversar e decidiram jogar José no poço.
O irmão mais velho até ficou com medo, falou: não, melhor a gente não fazer isso. Mas foi vencido pelos outros irmãos. Então, quando José estava chegando perto deles, eles pegaram ele e jogaram ele dentro do poço. Um poço sem água, porque naquela época não estava tendo chuva. Então, os irmãos de José jogaram ele no poço só por causa de ciúmes, por causa de raiva, de inveja. Arrancaram a roupa colorida que José tinha e jogaram ele lá. E deixaram ele lá por algum tempo. Continuaram fazendo o serviço deles, normal, e José lá gritando, pedindo por ajuda, pedindo para tirarem ele de lá. Mas eles não ouviram. Logo em seguida, passou uma caravana com as pessoas lá da cidade e eles resolveram vender o irmão. Eles ofereceram um pouco de dinheiro e eles acharam que seria uma boa oportunidade de nunca mais ver José. Então, por um troco de dinheiro, eles venderam o irmão para que ele fosse escravo. Mas o irmão mais velho continuava preocupado. Começou a perguntar: o que nós vamos falar para o nosso pai? O que nós vamos dizer? O que nós fizemos com José? Não podemos falar a verdade. Então, além de tudo, além deles terem maltratado o irmão, ter jogado ele no poço, vendido ele como escravo, ainda mentiram para o pai. Eles roubaram a túnica de José, deixaram ele com a roupa simples que ele usava antes e falaram para o pai que ele tinha sido assassinado, que ele tinha sido morto. Passaram a veste dele no sangue de animal para dizer que ele tinha sido morto. O pai dele ficou muito triste. Nunca superou a morte do filho. Mas José teve uma grande reviravolta na vida dele. Mas essa é uma história que vai ficar para a próxima aula, que vocês vão conhecer a história de José no Egito. Então, eu queria falar com vocês sobre a inveja, sobre o sentimento ruim que às vezes nós carregamos. Queria saber, quem tem irmão, como vocês reagem quando o irmão de vocês ganha um presente e vocês não? Vocês ficam felizes pelo irmão de vocês ou vocês ficam com inveja, ficam tristes, ficam com raiva do irmão? Ou quando o irmão recebe um pouco mais de atenção, como vocês lidam com isso? Eu queria dizer para vocês que nosso Deus, ele é um pai maravilhoso, ele ama todos os seus filhos iguais, que a gente não precisa ter ciúmes, não precisa ter inveja dos nossos irmãos, que ele é um Deus de paz, ele quer que tudo fique tranquilo no nosso lar, ele quer que tenhamos uma vida com amor e com carinho com aqueles que estão junto conosco aqui, né? Nossos irmãos, nossos pais. Então, eu gostaria de dizer isso para vocês, que vocês tenham paciência, que vocês sejam amigo dos seus irmãos, dos seus primos, quem não tem irmãos, daqueles que cercam vocês, que vocês não tenham esse sentimento no coração, porque a inveja é algo muito ruim e nos leva a fazer coisas feias, coisas ruins. Amém? Então hoje essa é a nossa palavra, uma palavra rapidinha, mas que tem muita importância da gente aprender a lidar com as situações. Amém? Vamos orar para terminar a nossa aula? Pai, eu quero te entregar nas suas mãos a vida dessas crianças, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, vá embora todo o sentimento ruim do coração delas, Pai. Que a inveja, que a tristeza, a mágoa, a raiva não seja frequente na vida deles. Que não seja um sentimento que venha tomar conta da vida deles. Mas sim, Pai, o teu amor, o amor que o Senhor nos ensina, Pai. Que em nome de Jesus essa palavra entre no coração de cada criança e que elas possam praticar, Pai. Abençoa o lar de cada uma e os guarda, Senhor, com segurança, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes
a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.